Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre como adaptar os felinos, os gatos, ao consumo da alimentação natural, que é um grande desafio que muitos tutores têm por aí. Mas antes da gente começar, faz assim, ó, deixa seu like para vocês não esquecerem. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e clica no sininho, ativa todas as notificações para não perder nada do que a gente publica aqui toda semana. Bom, gente, então vamos falar hoje sobre como adaptar os gatos ao consumo da alimentação natural. Muita gente tem essa dificuldade e isso acontece porque os gatos, eles têm um comportamento alimentar diferente dos cães. Normalmente eles aprendem a comer com a mãe nos primeiros meses de vida. E eles vão tender a aceitar aqueles alimentos que foram apresentados pela mãezinha, né, no começo da vida deles. Então, se algum alimento não foi apresentado, não foi fornecido aos filhotes, é provável que depois, né, que eles se tornem adultos, eles não vão aceitar aquele tipo de alimentação. Então, essa é a grande dificuldade da gente fazer os gatos se adaptarem à alimentação natural, por exemplo, né, depois de adultos, se eles nunca tiveram o contato com esse tipo de alimentação. Mas existe uma forma que eu vou falar aqui nesse vídeo, então fiquem até o final, de como a gente pode favorecer ou fazer o máximo de esforço para tentar ensinar os gatinhos, mesmo depois de adultos, a consumirem a alimentação natural. Então, todo o segredo dessa tentativa, vamos dizer assim, dessa mudança, é a forma que a gente vai fazer a transição alimentar. Ou seja, como a gente vai apresentar a nova alimentação para aquele gato que a vida inteira só comeu ração seca ou ração seca e sachê no máximo, tá? Então, todo segredo é como a gente vai fazer essa transição. O mais importante a gente não faz a transição dos felinos, dos gatos, da forma que a gente faz a transição para os cães. Para os cães, normalmente em 5 dias, uma semana, 10 dias no máximo, a gente faz a transição da ração para alimentação natural sem grandes problemas. Para os gatos, gente, já se preparem, porque a transição ela vai demorar aí no mínimo um mês e meio, 2 meses. Então, ela é muito mais lenta e ela é feita de uma forma diferente do que a gente faz para cachorro. E nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês como fazer a transição dos gatinhos. Então, vamos lá. Vamos considerar que o seu gato consome ração seca e sachê só, e você deixa a ração disponível para ele o dia inteiro. Dia e noite, você enche o potinho e a comida fica lá à disposição do gato. Então, vamos lá, vamos começar a introdução da alimentação natural para o seu gatinho. Semana 1, o que você vai fazer na semana 1? Você vai dar só a ração que você já tá dando para ele normalmente, só que em vez de você disponibilizar o dia inteiro, em vez de ficar ali a comida o dia inteiro para ele, você vai colocar a ração e vai deixar 30 minutos de manhã. Aí você tira e depois de noite você vê um melhor horário para você e depois coloca de novo mais 30 minutos e tira. Ou seja, nessa primeira semana, o gato ele vai receber o que ele já come, só que você vai começar a controlar o horário que ele come. Por que isso, gente? Porque quando a gente começar a oferecer alimentação natural, a alimentação natural não pode ficar exposta o dia inteiro no potinho, porque ela vai ressecar, vai fermentar, vai estragar e o animal não vai comer. Então, a gente tem que deixar apenas, no máximo, 30 minutos e retirar. Então, o primeiro passo ensine teu animal a comer em horários pré-definidos. Se você falar, não, eu posso colocar mais, sei lá, 3 vezes por dia, ok, não tem problema. Mas você vai colocar a ração, 30 minutos, deixar e depois tira. Depois oferece de novo mais 30 minutos, tira. 2 ou 3 vezes por dia. Essa é sua tarefa na primeira semana, tá? Aí, se o seu gato se adaptou, está comendo direitinho nesses 2 períodos, né? Nesses 30 minutos, você vai para
para etapa 2, né? Para semana 2. Se o seu gato ainda não tá muito adaptado e não tá conseguindo ainda comer nesses horários pré-definidos, você fica mais uma semana nessa fase 1, ou o tempo que for necessário para ele se adaptar a comer em horários pré-definidos, tá? E aí só aí que você muda para etapa 2. Bom, etapa 2, o que você vai fazer? Então, o seu animal já aprendeu a comer em horários pré-definidos. Agora, o que a gente vai fazer? Você vai colocar um potinho com a ração, com 100% da ração que você oferece, e do lado, um potinho com 25% do que ele precisaria comer de alimentação natural. Então, um potinho com 100% da ração e um potinho com 25% da alimentação natural. Você vai colocar por 30 minutos em 2 períodos do dia, deixa lá e depois tira. Essa etapa é para o seu gato começar a ter contato com a alimentação natural. Pode ser que ele coma os 25% da alimentação natural, pode ser que ele coma menos, tá? Mas ainda que ele coma os 25%, ainda não vai ser o suficiente, ele ainda vai continuar comendo uma parte da ração, porque aquela quantidade de alimentação natural ainda é pequena, mas é só para ele começar a ter esse contato, ok? Então, mais uma vez, você ofereceu, ele tá comendo os 25% da alimentação natural e depois completa o que falta com ração, você vai para semana 3. Se ele ainda não está fazendo isso, você continua nessa quantidade de 25% e 100% por mais um tempo, tá bom? Então, vamos supor que ele já aceitou esses 25% de alimentação natural, a gente vai para a etapa 3. Então, o que é a etapa 3? Semana 3. Você vai colocar 50% da ração. Então, a gente agora vai começar a diminuir a ração e vai começar a aumentar a quantidade de alimentação natural. Sempre 2 potinhos separados. Você nunca vai misturar a ração com alimentação natural. Você vai deixar 2 potinhos, um com 50% da quantidade que ele comeria, né? Da ração e 50% da alimentação natural. Mais uma vez, você vai colocar durante 30 minutos e depois você tira. E depois de noite oferece de novo os 2 potinhos com 50% cada por mais 30 minutos e tira. Mais uma vez, gente, nessa situação a gente já começou a diminuir a ração. Ou seja, ainda que ele esteja comendo toda a ração, ele não vai conseguir saciar toda a fome dele, porque só tem metade do que ele precisa de ração. E aí ele vai começar a ser, vamos dizer assim, um pouco mais obrigado a consumir a alimentação natural, tá? E aí, gente, vocês só vão mudar para a etapa seguinte se ele estiver consumindo os 50% da alimentação natural e os 50% da ração, tá? Se ele não estiver consumindo, se ele estiver deixando sobras, principalmente da alimentação natural, você continua nessa fase por mais um tempo. Aceitou os 50% de cada? A gente vai para a etapa seguinte, tá? E aí, qual que é a etapa seguinte? Etapa 4, né? Eu vou fornecer 75% da alimentação natural e só 25% da ração. Então, eu vou começar, né? Vou reduzir ainda mais a ração e vou aumentar a quantidade de alimentação natural, tá? Então, mais uma vez, ele pode comer toda a ração, mas não vai ser suficiente, ele vai ser obrigado a comer a alimentação natural. Sempre 2 potinhos, um do lado do outro, oferece em 2 períodos diferentes, deixa ali por 30 minutos. Só vai para a etapa seguinte se ele estiver consumindo os 75% de alimentação natural. Se ele não estiver consumindo, você fica mais um tempo nessa quantidade. E aí, se a etapa final, né, se ele consumiu toda a alimentação, os 75%, você vai passar para 100%. Então, etapa 5, 100% de alimentação natural. E aí, a gente vai tirar a ração, tá? Então, na 5ª semana, se você conseguiu fazer tudo certinho, a gente vai estar usando só alimentação natural. Então, isso, gente, essas 5 semanas são o mínimo de tempo que a gente usa para fazer essa transição. Mas tem gatos que vão ficar
por 1, 2, 3 semanas ou mais em cada uma dessas etapas. Então, essa transição, ela pode demorar muito mais, mas ela é importante que seja assim, porque a gente está dando a oportunidade do gato conhecer e se familiarizar com esse novo tipo de dieta, e aí ele conseguir assumir, né, dentro do comportamento dele, que aquilo é um alimento que ele reconhece e que ele gosta e que se alimente com isso, tá? O que é importante, gente? Então, algumas coisas que a gente nunca pode esquecer. Nem todos os gatos a gente vai conseguir fazer a transição, tá? Tem gato que nunca vai aceitar nada de alimentação natural. Tem gatos que vão aceitar mais uma parte de alimentação natural e uma parte de ração. Então, a gente tem que entender que justamente por conta desse comportamento, pode acontecer e não adianta você ficar brigando com o seu gato, porque se ele não se adaptou, você não vai fazer ele passar fome. E aqui é um outro ponto muito importante, porque a gente nunca deve brigar, fazer braço de força com o gato, tá? Ah, eu vou deixar ele passar fome, a hora que ele tiver fome, ele come. Gato não funciona assim. Ele vai passar fome e ele não vai comer a comida que você quer que ele coma. E o pior, os gatos, os felinos, eles podem desenvolver uma doença que chama lipidose hepática. A lipidose hepática é uma mobilização aguda de gordura corporal para o fígado. Então, o fígado se torna gorduroso e faz com que ele pare ou a função dele seja drasticamente diminuída e o gato pode ir até morrer por conta dessa doença. Então, a gente nunca deve deixar um gato sem comer. Então, é sempre esse método, né, de 5 passos, ele é uma oportunidade do teu gato conhecer a alimentação natural e começar a aceitar. Mas jamais a gente tem que fazer um braço de força e deixar o gato passar fome e só dar a opção para ele da alimentação natural, porque existem gatos que vão fazer lipidose hepática e a lipidose hepática tem uma altíssima taxa de mortalidade. Então, tomem cuidado, não é para deixar o gato passar fome. Façam isso sem pressa e saibam que pode demorar semanas e meses até para você conseguir fazer essa transição, que tem uma parte dos gatos que não vai fazer, né, essa mudança, e tem uma parte dos gatos que vai continuar comendo uma parte do que precisa de ração e outra de alimentação natural, e está fora da sua mão fazer de outra forma, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ajudem vocês aí no processo de mudança da alimentação dos gatinhos de vocês, e se vocês chegaram até aqui, deixa um like para me ajudar. Tchau!